Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o CDL Talks. Essa aqui é uma iniciativa da CDL São João Batista de trazer empresários, colaboradores e lideranças aqui da nossa cidade e também da região do Vale do Rio Tijucas. Hoje estamos aqui com um grande amigo, o nosso querido e mais conhecido como Dr. Leandro Silva Correia, ele que já está conosco na CDL há 20 anos, completando neste ano de 2022, 20 anos de casa. Ele que é especialista em direito do consumidor e vai estar conosco aqui falando um pouquinho da sua trajetória, sua carreira profissional e também a sua vida dentro da CDL de São João Batista. Conosco, Leandro Silva Correia, seja bem-vindo. Olá, William. Olá, equipe da NASA, associados da CDL, essa empresa a que eu dediquei realmente a metade da minha vida, né? Porque hoje eu tenho 40 anos e estou há 20 anos na CDL. A CDL é de 1982, assim como eu. E estou lá desde 2002, muito feliz e realmente muito dedicado a essa entidade que me ensinou, posso dizer, tudo que hoje eu pratico, que hoje eu sei como carreira profissional, pessoal e tudo mais, né? Bom, a gente que convive com o Leandro todos os dias praticamente, e principalmente a minha entrada em 2014, o Leandro sempre foi um cara muito aberto para poder ensinar, né? Então, realmente trazer o Leandro hoje aqui é um momento muito importante, né? Porque é o ano que a CDL completa, então, seus 40 anos, 4 décadas, e com certeza 20 deles o Leandro passou ali, tem muita história para contar para gente, né? Como colaborador, ele que já iniciou sua trajetória como estagiário, né? Já foi comercial, né? E hoje trabalha ainda nessa parte comercial comigo. É um cara que eu considero bastante na parte de relações públicas, principalmente. Tem muito contato com empresários, com lideranças aqui, tanto de São João como da cidade. E aí fala um pouquinho, Leandro, essa tua trajetória na CDL, né? A gente sabe que tu começaste como estagiário, né? Quem era na época, né, o presidente, como iniciou essa tratativa, né? E os desafios que surgiram durante esse período aí de praticamente 2 décadas. Quando eu entrei na CDL, William, a executiva também da época estava entrando, era um momento de transição da CDL, né? Então a Carla Fabiana Rodrigues, que muitos conhecem aí, a Carla da CDL, hoje é o William da CDL, né? Eu estava entrando quando ela começou como executiva na CDL. E a partir do seu Almir, também numa transição de presidente, né, do seu Almir para saudosa Eliette, foi criado um projeto, elaborado um projeto, que era o Juizado Especial de Pequenas Causas, né? O Juizado Especial, também conhecido como Juizado de Pequenas Causas. Em São João não tinha uma sala de atendimento do juizado. Então o Poder Judiciário da época entrou em contato com a CDL de São João e CDL de Nova Trento e decidiram então instalar uma sala que seria esse juizado especial, lá no ano de 2002, né? E eu entrei como estagiário da CDL, remunerado pela CDL, mas cedido para o Poder Judiciário. E a Andresa Busnardo, cedida pela CDL de Nova Trento. Qual era o objetivo desse juizado especial? Era conciliar as dívidas, né, dos devedores. Porque, assim, imagina que é muito complicado hoje para uma loja que tem uma dívida aí de 150, 200 reais, procurar, de repente, um advogado ou ajuizar uma ação no valor de causa tão baixo. E o juizado especial tem essa característica da gratuidade, né? E desse espírito conciliador mesmo, é marcado uma conciliação. Hoje, a famosa mediação, né? Mediar. Então, o objetivo realmente era esse, era que as lojas pudessem encontrar um espaço para negociar as suas dívidas, né? Então, nós chamávamos as pessoas lá, marcávamos audiências, procurava entender por que o devedor ficou assim com essa inadimplência e buscar essa dor, que é uma dor muito, muito presente até hoje ainda, mas eu confesso que naquela época muito mais, porque hoje tivemos a expansão do cartão de crédito e outras modalidades de crédito, né? Mas lá em 2002 era muito, muito, muito comum a questão das dívidas lá na notinha, naquele crediário de confiança, na cadernetinha, muita coisa sem até assinatura, né? Guardanapo de pão, realmente, Isso. Né? As lojas, então, elas
elas faziam isso. E a gente, durante 3 anos, ficamos lá no Juizado Especial. Foi instalado o Juizado Especial. As CDLs de São João e Nova Trento entraram realmente com essa parte física, né, de estrutura, cedendo computadores para o Poder Judiciário, mesa, até mão de obra, para poder construir realmente essa sala. O comércio fez, então, aí realmente um esforço, né, em comum, cedendo quem podia um saco de cimento, outro. E foi construído realmente esse juizado especial, que até hoje ainda funciona anexo ao fórum, nos fundos do fórum. Lógico, não tem mais essa parceria com estagiários cedidos, né, da CDL, mas o juizado continua hoje. Eu acho que foi uma iniciativa muito importante. E por lá, no fórum, eu fiquei por 3 anos, né, cedido. E logo após, então, depois desses 3 anos, se entendeu que eu poderia contribuir dentro da CDL. Daí, como realmente ainda não era advogado, eu era estagiário na área jurídica, mas eu dava esse apoio, né? Como tu diz, tanto comercial, que eu ainda tenho essa veia comercial, gosto de ir vender, gosto de conversar com as pessoas, e quando podia, auxiliando em alguma dúvida jurídica que os comerciantes tinham. Isso mostra a importância de entidades de classes estarem alinhadas também com os outros órgãos, né? Seja ele judiciário ou público, né? A gente chama isso de os stakeholders, né? A gente às vezes foca muito na questão do público-alvo. Quem é o público-alvo da entidade? Empresários, aí de todos os setores e ramos de atividade. Mas existe também essas partes interessadas, e o judiciário é um dele, né? E até hoje, querendo ou não, a comunidade e os próprios empresários que estão ligados à CDL usufruem dessa estrutura que foi construída lá em 2002, né? Que hoje a gente tem a central de cobrança, onde a gente faz praticamente... A gente não faz mais essa questão de notificação extrajudicial e essa ação mais conciliadora, mas a gente trabalha mais com a ação judicial de fato. O Leandro, explica um pouquinho mais como hoje, por exemplo, funciona a central de cobrança, que é um produto que a entidade possui e aonde você tem a maior gestão, né? Isso. Nós testamos desde 2002, William, vários modelos, porque a gente sabe que realmente é complicado e é uma dor essa parte da cobrança. Quem é empresário, quem tem lá a sua carteira de inadimplentes, quem abre a sua gavetinha lá e vê cheques devolvidos ou coisas do tipo, sabe que realmente é um procedimento complexo. Então, na época, nós tínhamos essa cobrança judicial, né, através do juizado especial, onde o lojista ia diretamente lá no juizado, ajuizava a sua reclamação e nós fazíamos as audiências. Depois disso, a gente veio para dentro da CDL e ali nós começamos, então, a elaborar as iniciais, ali, ajudar o comerciante a fazer, porque o juizado também tem essa característica, né? Até 20 salários mínimos, você é dispensado da presença de advogado. Só que é preciso um conhecimento técnico para isso também, né? Para elaborar essa inicial, para ver, doutor, que juros eu cobro, como eu cobro esses juros. Então, tem uma série de questões que nós auxiliávamos ali. E aí, nós começamos a atender dentro da CDL esse produto que estava nascendo, que era a central de cobranças. Depois disso, a gente percebeu que poderíamos fazer essa cobrança extrajudicial. No entanto, se percebeu que o custo realmente era muito alto, né? Tu tinha que, por uma dívida de 100, 200 reais, tu colocava um motoboy na rua, tinha toda uma estrutura que realmente o custo estava ficando alto para o resultado que estava dando na época. E aí decidimos, então, voltar para o modelo anterior, ajuizando todas as ações. Hoje, a central de cobrança ela é totalmente judicial. E é importante dizer assim, que muitas lojas, não muitas, né, mas algumas lojas têm seus assessores, têm seus advogados, tudo bem, né? A ideia da CDL não é, de maneira nenhuma, tirar esse contato que o lojista muitas vezes já tem com o seu advogado. É realmente porque a gente sabe que hoje talvez não é interessante para um advogado, para um profissional dessa área, fazer uma cobrança de 300, 400 reais. Então, a gente vai ali no volume, fazendo essa cobrança judicial. Eu quero dizer, William, que hoje o resultado da central de cobrança melhorou bastante. É aquilo que a gente vê, né? A pandemia, ela obrigou os empresários e a todos os setores da sociedade a evoluírem forçosamente. E essa parte digital, de audiências digitais, de audiência hoje pelo celular, facilitou bastante para a central de cobrança. Hoje o fórum, né, ele consegue mandar uma notificação para um devedor, ele recebe no celular e a gente consegue realizar a audiência eu lá do escritório, a pessoa do seu celular, e se aproximou
e facilitou as negociações e as conciliações. E sanou uma grande dor que existia, né, principalmente do lojista, e até quando ele entrava com uma ação extrajudicial ou judicial, que é a localização, né, do devedor, né? Nós temos, principalmente falando aqui de uma questão cultural e regional, nós temos uma comunidade muito flutuante, onde as pessoas mudam muito, né, tanto de casas como também até mesmo de cidade. Então, localizar um devedor era algo que realmente que era uma dor que o empresário possuía. Ao momento que você, na pandemia, trouxe uma digitalização, você consegue notificar e localizar as pessoas através do WhatsApp, do e-mail, né? Isso tudo facilitou e automaticamente aumenta a aderência das pessoas participarem de audiências com o juizado especial, né? E isso também faz com que os acordos possam acontecer. Então, acreditamos que a aceleração da digitalização trouxe benefícios para o empresário que usa então esse tipo de produto. Hoje assim, é por isso que a gente fala, bate tanto nessa tecla, é repetitivo, né? Que hoje, para o sucesso de uma cobrança, hoje, qual é um dos maiores patrimônios ou o maior insumo que um comércio, que uma empresa pode ter? São os dados, né? Hoje, tudo são os dados. Os dados hoje é o ouro, né? O novo petróleo aí mundial são os dados das pessoas. E nós insistimos muito com nossos associados para que eles sempre façam um cadastro bem feito. O cadastro hoje é a parte mais importante de uma cobrança. No momento que tu está fazendo a venda, tu já está iniciando o procedimento de cobrança, a pré-cobrança. E como tu faz isso? Com dados, né? Preenchendo uma ficha cadastral completa, com telefone, mais de um telefone de referência, onde a pessoa trabalha. Claro, isso tudo com consentimento do consumidor, né? O que a gente vê hoje, as cobranças que nós temos mais dificuldade, William, sem dúvida, são aquelas vendas feitas às pressas, ou que a gente ouve muito, que o comerciante fala assim, eu não vou perguntar para ele, porque vai ficar constrangido, não quero constranger a pessoa, vou deixar assim. E isso a gente sabe que quando o relacionamento começa assim, com essas dificuldades do relacionamento com o seu consumidor, né? Com essas dificuldades de cadastro, certamente vai dar problema lá na frente. Se ele tem, né, dificuldade, tem, como é que é a palavra certa? Medo, isso, ou até mesmo vergonha de perguntar informações, dados pessoais, quanto mais cobrar, né? Exatamente. Que cobrar pior, né? Tu ligar, mas eu não consigo perguntar para a pessoa, né? Qual é o endereço? Você é casado? Tem quantos filhos? Onde trabalha? Onde você trabalha? Qual o salário que você ganha? Quando chega no salário, então piorou, né? Isso. Quanto tempo tu tens de cidade? O que acontece? Se a pessoa tem vergonha de fazer isso, automaticamente ela vai ter vergonha de cobrar. Porque imagine a dificuldade que é também, então, você passar no telefone e ligar. Olha, tô te ligando porque tem aqui uma parcelinha aberta e tal. Então, isso tudo. Agora, Leandro, comentasse uma coisa que é a questão de dados, né? Dados é muito importante. Isso faz com que a gente tenha informações, conhecimento e gera inteligência para a gente poder aí sim fazer as ações necessárias. Mas como fica agora com a LGPD? Muito legal. Assim, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei recente, né? Ela é inspirada na GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados lá da Europa, né? Do mundo da Europa e dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos e na Europa a gente vê muito isso na televisão, né? A questão dos dados, da proteção dos dados, o respeito que eles têm com essa questão da privacidade, porque tudo... a Lei Geral de Proteção de Dados ela tem um escopo, um objetivo principal, que é a privacidade, certo? Então, ela procura proteger isso. Então, foi criada no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente sabe que realmente a direção dela foram para as grandes corporações, para os grandes bancos, para as grandes telecoms, porque realmente lá é onde está concentrada a maioria dos dados, mas ela é importante para todas as pessoas, né? Todo mundo que faz o tratamento de dados de pessoas físicas tem que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Depois, o governo ele fez uma mitigação da Lei Geral de Proteção de Dados, que foi para as micro e pequenas empresas, há uma cartilha, foi aliviado, suavizado um pouco a questão do tratamento de dados, mas não eximiu as empresas de cuidar com isso.
Então é preciso realmente se fazer uma adequação, né? Uma adequação de como tu trata os dados. A gente brinca que hoje tu chega numa loja ou em qualquer empresa e tem ali um cadastro em cima da mesa, os cheques com dados das pessoas de qualquer maneira. É esse cuidado que se tem que ter. Porque hoje o vazamento de um dado pode causar um dano irreparável. Uma vez jogados os teus dados na internet, tu sabe que tu perde totalmente o controle daquilo ali. Então, não é fácil, é complicado hoje tu tratar os dados, mas o mais importante é a empresa, o comerciante, ele saber que ele precisa ter um trabalho conjunto, procurar a entidade, como a gente faz para fazer esse tratamento de dados, quem eu procuro. Ter uma empresa de TI importante, porque onde tu armazena os dados, que meios de segurança tu tem, que senhas tu tem, como é feito essas senhas. E o mais importante, que é tu informar o teu consumidor. Deixa sempre o teu consumidor bem informado sobre como os dados deles estão sendo tratados. Isso é bem importante, né? No mundo hoje que nós vivemos digital, os dados pessoais, eles são praticamente o teu maior patrimônio, né? Então, a gente já viu diversas vezes aí ações, né? Principalmente de hackers ou crackers, né? Alguns usam que o hacker tem o bom e o cracker é o negativo, né? É o ruim. Utilizando o mecanismo de ir lá sequestrar informações, dados e cobrar, né? Dinheiro, valores aí para poder recuperar de novo as informações. Sim. Mas, Leandro, comentasse uma situação ali bem no início dessa questão da tua veia comercial, né? É isso que isso te motiva, isso gosta. A gente percebe que isso é uma característica natural de quem é advogado, né? Quem fez a sua faculdade na parte, né, do direito. Né? Como é que você conseguiu descobrir isso e por que isso te motiva até hoje, mesmo depois de você ter já se formado, né? Ter passado na OAB, ter diversas especializações, não só no direito do consumidor, como também Código Civil, tem também em relação ao trabalho e tal. Por que isso ainda te motiva e por que você usa a tua energia, os teus esforços também nessa parte comercial? William, porque assim, uma vez eu trabalhava ali quando eu comecei a trabalhar no juizado especial, o juiz da comarca, na época, ele me chamou lá no gabinete dele e disse uma frase que para mim ficou muito ficou marcada, né? Era marcante. Que ele disse que o advogado ele vive de relacionamento. E vender, nós vendemos o tempo todo. E venda nada mais é do que relacionamento. Então, eu tenho essa facilidade de... Realmente sou nascido em São João Batista, me criei nessa cidade... E todo mundo sabe quem é filho de quem é pai de quem, e por aí vai. E isso facilita o nosso contato com os empresários, com as pessoas, né? E por isso essa veia comercial. Eu gosto de conversar com o empresário, de saber o que está acontecendo na empresa dele, de me relacionar, de conversar, de trocar experiências. E isso é importante. E a venda vem naturalmente, né? Tem um livro do Mastermind lá que inclusive tem uma frase do seu Newton da Bebida, falecido seu Newton da Bebida, né? Que todo mundo conhece ele aqui, que está escrito no livro, foi traduzido para o livro, assim, né? Foi transcrito no livro, melhor dizendo assim, que a amizade faz a venda e faz a vida melhor. E o seu Newton que falava isso sempre. A amizade faz a venda e faz a vida melhor. Então, primeiro tu te relaciona com a pessoa, depois tu vende. Ali na CDL a gente brinca que às vezes nós vamos para a rua vender uma campanha ou vender algum produto da CDL, ou até mesmo vender a própria central de cobrança, e quando a pessoa vê a gente chegando, pessoal, lá vem um vendedor. Mas quando um associado liga para o outro e vai falar do mesmo produto, ele vende. Por quê? Porque eles estão na mesma posição, têm o mesmo relacionamento. E ele está vendendo aquilo que ele já comprou. Então, é isso que eu entendo como venda, e acho que a venda é importante para todas as profissões. É claro que o advogado encontra algumas barreiras no próprio estatuto da OAB, mas ele precisa vender. Hoje, a concorrência em todas as áreas é muito grande, né? E a forma do advogado vender, ou de tu vender qualquer coisa, William, eu coloco na questão do relacionamento. É isso, todo mundo fala, né? Hoje a venda tem que ser uma experiência, hoje tu vende o intangível, hoje tu vende... tu não vende só o produto, porque todo mundo tem aquele produto. Eu posso comprar um produto aqui na esquina, como com 2 cliques eu posso comprar um produto lá da China. Então, o que vai ser o meu diferencial nesse momento? É o meu relacionamento, o relacionamento que eu tenho com aquela pessoa.
pessoa pode me contratar ou pode entrar na internet e contratar um advogado renomado lá de Floripa ou de qualquer lugar. Por que ele vai me escolher? Ou por que ele veio até mim? Porque nós temos um relacionamento. Além daquilo que eu vou entregar, é claro, né? Com certeza. Isso é algo que eu acabei aprendendo também, né, ao longo do tempo, porque as pessoas, querendo ou não, elas precisam ter a confiança. E a gente precisa gerar essa confiança nas pessoas, né? A gente tem que honrar muito com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente se propõe, né, em ação, porque hoje, querendo ou não, né, as pessoas estão um pouco gato escaldado, essa frase popular, principalmente quando se fala de algum produto ou até mesmo de algum serviço, né? Promessas em vãos, né, que não geram resultado nenhum. Então, isso é algo que nós, pelo menos dentro da CDL, tentamos sempre fugir disso, né? Tudo aquilo que a gente fala, a gente quer entregar e muito raramente a gente consegue não entregar, né? E aí a gente volta de novo ao status quo que tinha, conversa de novo com o empresário para poder alinhar, acertar isso para que talvez o produto ou o serviço não estava tão pronto assim ou até mesmo não estava na nossa mão, né? A gente trabalha com muito produto terceirizado de outros parceiros, então às vezes a gente também vendido, ele se vende para a gente de uma forma e aí quando a gente vai fazer a entrega de fato lá para o nosso social, talvez não seja como a gente idealizou, né? Mas a gente tem que ter a hombridade de ir lá e corrigir novamente. Mas, Leandro, me diz uma coisa. Nesses 20 anos aí de CDL, aí, né, qual os fatos assim, que ficaram mais marcantes na tua vida profissional e pessoal durante esse período dentro da CDL? Assim? William, vários eventos me marcaram bastante assim, na CDL, né? Quando eu falo CDL aqui, eu sou obrigado a falar também do sindicato, nossa entidade irmã, né, que tem uma importância gigantesca na elaboração da Convenção Coletiva de Trabalho, nessa discussão entre capital e trabalho, eu me orgulho da maneira de, mais uma vez, eu falar de relacionamento, né? Eu acho que vai ser a palavrinha que depois o Natan pode colocar aí para destacar, mas porque é importante, do sindicato, o nosso relacionamento que nós temos com o Júlio, que é alguém lá, né, do sindicato laboral, mas que nas nossas negociações eu posso dizer que nós nunca precisamos ir a dissídio, nunca tivemos um problema que a gente precisou ir para o judiciário discutir questões da convenção, e a nossa convenção coletiva de trabalho já foi elogiada no estado inteiro pelas evoluções, né? Pelas evoluções, tu sabe disso. Quando nasceu o REPIS, que é um programa de regime de piso salarial diferenciado, nós fomos uma das primeiras convenções a ter esse instituto, gatilho, né? Esse instituto do REPIS. Então, assim, e falando de sindicato, William, eu posso dizer que me marcou e me emociona, um deles é o SESC. Porque eu lembro que o seu amigo chegou lá na CDL um dia e disse assim... Quando eu falo CDL sindicato, porque quem está lá dentro sabe que a gente é irmão, né? E aí o seu amigo disse, vamos trazer um SESC para São João. Tá, vamos trazer um SESC para São João Batista. Eu fiz um ofício simples lá, posso dizer que isso parecia até uma carta num guardanapo, e eu mesmo fui entregar lá na FEComércio em Florianópolis, e aquilo era um sonho distante. Depois disso veio o Anderson Marques, veio o próprio William, que batia sempre nessa tecla, vamos pedir. Todo evento do sindicato, ou o William ou o Anderson Marques, pelo estado inteiro, estavam lá presentes, falando para os presidentes, lembra de nós fizemos o pedido. E depois, quando teve a inauguração ali do SESC, realmente foi uma sensação maravilhosa, assim, de dever cumprido. Porque é um legado que vai ficar para sempre, né? É um legado que vai ficar para sempre. E na minha família a gente tem muito disso, né? Meu avô Tomás, ele idealizou a banda musical, hoje ela está aí. Ele morreu subindo aquele morrinho lá para colocar os tijolinhos lá na banda musical. Hoje o meu irmão Júnior é o presidente. E eu me orgulho muito desse... Além de tratar de educação, que também, mais uma vez, a minha família é muito ligada a essa parte de educação. Todas as minhas tias são professoras, né? E a gente tem um SESC ali que realmente é uma estrutura fantástica para uma cidade do porte de São João Batista. Uma educação baseada em Singapura, que é um diferencial. Então, esse acho que foi um dos pontos altos
dessa minha passagem, desses 20 anos na CDL? Além do seminário do turismo, além do mega feirão que a RBS veio cobrir. Foram muitos eventos assim, William, né? Mas marcantes são esses, sabe? Nós reunirmos o comércio numa outra dor que tu sabe qual é. Todo mundo se juntou e disse, nós vamos começar a promoção, vamos fazer a nossa promoção do nosso estoque, todo mundo junto, né, na mesma época. Isso é uma utopia, sabe disso, né? É verdade. Como é que funciona tratar isso. E nós conseguimos colocar todos no centro de eventos, todos venderam junto, foi uma parceria gigante. Então, quem lembra disso, desse mega feirão, né? Foi uma parceria também com o sindicato do calçado lá, né? Sim, eu ia falar sobre isso. Não foi somente juntar o comércio, né? Para fazer uma promoção, né? No mesmo dia. Foi juntar a entidade, juntar também a indústria calçadista, que também participou desse primeiro e do segundo mega feirão. Foram duas edições. A terceira, infelizmente, foi cancelada. Eu tive agora, ultimamente, uma experiência muito bacana, né? Que foi ler praticamente 40 anos de atas. Né? Então, isso, querendo ou não, me trouxe um pouco reviver a história, né, da CDL. E tá lá, tá tudo escrito lá, tá tudo documentado. Né? Todas essas jornadas realmente tem lá. E se confundia muito um período ali, porque era praticamente quase a mesma diretoria, sindicato e CDL, e essa questão do SESC também, né? Tinha muito esse pedido, né, de se trazer o SESC para São João. E falando um pouquinho sobre isso, também para mim foi muito marcante esse episódio, essa inauguração que parecia no início quase que impossível, né? Investimento, acho que eu não lembro, na ordem de 8 milhões, eu não lembro. Foi 10 a 11 milhões praticamente 10, 11 milhões, de investimento. Então... Porque, na verdade, teve uma adaptação e aí a gente sofreu muito isso, porque a primeira versão do SESC, ele não contemplaria a questão de creche. E, na época, o presidente da FEComércio, Bruno Breithoff, ele usava nos seus discursos muito essa questão da educação e, principalmente, educação, né, berçária, assim, tal, poder dar esse benefício para os colaboradores do comércio. Porque para quem não compreende como é que funciona o SESC, e às vezes eu atendo muito empresários ali, né? O sistema S, ele é voltado para os colaboradores. Sistema S do comércio, SESC e SENAC, focado para os colaboradores do comércio, né? Comércio, bens e serviços. Então, e aí temos também, querendo ou não, do outro lado, que é a parte industrial, SESI e SENAI, para os colaboradores. Aqui em Santa Catarina existe um convênio entre sindicatos filiados à FEComércio e a FEComércio para que isso se estenda os benefícios para os empresários e seus filhos, desde que eles estejam filiados também ao sindicato. Então, trazer essa unidade para cá teve bastante desafios, porque houve também essa mudança aonde foi contemplado aí essas salas de crédito. Então teve que mudar toda a questão arquitetônica, né, projetos aí hidráulicos e tal. Isso acabou tendo uma morosidade maior, né? E também nós tínhamos um problema também da própria estrutura onde o SESC foi na época, que não tinha bits e tal, tinha também uma questão política muito forte. Uns queriam, outros não queriam. A gente teve que romper tudo isso. E hoje está aí, né, a comunidade toda usufruindo dessa grande obra, que tinha outras cidades muito maiores do que São João Batista também, querendo ter uma unidade parecida. A gente conseguiu romper isso através do relacionamento. Eu me lembro que praticamente todas as unidades que foram inauguradas durante quase 4 anos e meio, a gente estava sempre lá presente, sempre ia no Martins lá, que era o diretor regional na época, ia no Bruno Breithoff, que era o presidente, e sempre esperava, olha, nós estamos esperando a nossa unidade, a comunidade está nos cobrando, né? Nós temos que estar ouvindo muitas conversas que não agregavam em nada nas câmaras de vereadores, falando sobre isso, né? Difamando que essa unidade nunca ia vir, que eles tinham aprovado e que nunca ia vir. E aí usaram aqueles problemas políticos que São João tem, né? Até da rejeição do Senai e tal. Então, querendo ou não, ver aquilo, quando a gente passa na frente, ali sendo usado pela comunidade, estando ativa, nos traz com certeza um grande orgulho, né? Isso. E também essa questão do sindicato. As pessoas, apesar de não saber para que serve, né?
Muitos confundem o sindicato patronal com o sindicato laboral. laboral. E o sindicato patronal ele tem essa grande função que é o quê? Trazer harmonia nas convenções, que ela não seja pesada nem para um lado e nem para o outro, né? Então, encontrar esse equilíbrio, né? O equilíbrio entre a relação, essa relação tão complexa, né? Que é a relação do capital e do trabalho, né? Do empregador e do empregado. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né? é verdade. E esse nome sindicato é um nome que causa para o empresário, que é com quem a gente lida, né? Quando tu fala sindicato, o empresário ele tem realmente esse primeiro baque, né? E a gente tem que desconstruir isso, falar que existem dois lados e esses dois lados precisam conversar. E quem está lá representando o patrão, o patronal, é o sindicato, é o Sinconvat. É o Sindicato do Comércio Varejista do Vale do Rio Tijucas. Então tem alguém brigando por eles. Muitas vezes ele não sabe, né? Porque nós representamos, William, toda a categoria, né? Nós representamos todo o comércio varejista e atacadista. Então lá no interior tem um supermercadinho pequeno lá que está pagando o seu funcionário num salário base tal, ele sabe que tem alguém que brigou para ele estar pagando aquele salário. Ou que ele abre no sábado, domingo, no feriado, tem alguém que está lutando para ele fazer, para ele poder trabalhar e para ele poder fazer isso, né? Então eu acho que o sindicato ele tem não tenho certeza, né? Que o sindicato ele tem uma importância muito grande e a CDL foi essa grande mãe, né? Essa grande criadora do sindicato. Então tem vários momentos assim que a CDL me marcou nesses 20 anos. Outra questão que a gente pode falar aqui, William, são dos treinamentos, né? Nós tivemos agora um evento no último final de semana muito interessante. Os eventos da CDL, depois até da entrada do William, do Anderson, que tem muito essa pegada de treinamento. Hoje, palestrantes nacionais que as pessoas teriam dificuldade de ver, praticamente todo ano é trazido 1 ou 2 ou até 3, para que a comunidade tenha essa oportunidade. E esses treinamentos são 20 anos de treinamento, de curso, onde a gente aprende muito, muito. Mais uma vez aqui na nossa cidade, né, trazendo para a nossa cidade palestrantes nacionais, onde o teu conhecimento é algo que é impagável. É impagável. Então, os treinamentos também posso destacar seminários. E depois de um momento a gente começa a lembrar, e tu deves passar por isso também, quando a gente sai para outras cidades, o que a gente procura? A CDL é aqui. Onde é que é a CDL dessa cidade? Né? Isso acaba ficando dentro da nossa essência. Né? Eu conheço hoje pessoas como o Jonathan, que é executivo de Lages, ou executivos, a Tânia, lá em Florianópolis, em outras cidades, tudo por conta da CDL, né, William? Isso é um fato. Realmente, as últimas viagens que eu fiz pessoais, por exemplo, eu sempre tive, né, entrando em contato com uma CDL para poder ir lá conhecer e ver como é que é a estrutura. E, lógico, aquilo que for adaptável a gente trazer de melhorias para a nossa entidade. E aquilo que a cultura não permite, a gente não executa, né? Mas isso fez com que a gente pudesse evoluir também como entidade nesses últimos anos aí. E realmente essa questão de trazer essas palestras nacionais para São João foi através da gente simplesmente também sair do nosso convívio aqui e começar a participar de outros eventos. E uma coisa muito importante que tocasse é essa pegada do presidente, né? Eu sempre me lembro que você usa essa frase que a entidade é a cara de seu presidente. Então, realmente o Anderson, depois que ele assumiu, ele trouxe muito essa questão seguinte, William, vai buscar conhecimento, vai buscar um congresso, uma palestra, vai numa palestra nacional, para quê? Para a gente poder ir lá, ouvir, e realmente aquilo que o palestrante está ministrando lá, se fizer sentido para o local, a gente trazer, né, essas pessoas para cá. Então a gente já trouxe realmente aí pessoas que talvez era impossível, né, a gente trazer para São João Batista. Por exemplo, a gente trouxe, né, o William Caldas, que hoje é um dos palestrantes mais contratados no Brasil. Thiago Concer também a gente trouxe, né, um monstro das vendas aí. Uhum. Hoje, muito raramente, a gente conseguiria trazer ele de volta com, principalmente, a adesão das pessoas a comprar um ingresso, uma entrada com o ticket que a gente usa, mais ou menos, né? Em torno de R$70 e R$80 é o máximo que a gente cobra em relação a uma palestra dessa.
Então, praticamente quase que impossível trazer um palestrante como o Thiago nesse valor. A gente trouxe também o Alfredo Soares, a gente trouxe agora recentemente aí o Cláudio Luvisotti, né? E trouxemos agora praticamente a um final de semana aí, né? O Marcelo Marrom e também o Maurício Lozada, que lógico teve também a adesão de outras 7 CDLs que fazem parte do 29º Distrito. Mas tudo isso só é possível porque a gente, querendo ou não, sai um pouco da nossa casinha aqui, da nossa bolha, e acaba indo para outras cidades e tendo relacionamento com outras entidades também aí a nível nacional. Leandro, para a gente poder seguir aí o nosso podcast, fala para mim um pouquinho sobre a tua vivência também como advogado, né? Tuas experiências aí que tu teve, não só em ações que possa ter mitizado para o associado, que a gente tem o conhecimento que muitas delas você conseguiu chegar em acordos, mas também na tua vida profissional de outros clientes, lógico, não tocando no assunto da íntimo, né? Mas assim, como é a tua vida hoje em relação à parte entre entidade, ser assessor jurídico de uma entidade de classe e também ser advogado, né? A gente tem um conhecimento que tem sócios ali que trabalham contigo. Como é que é? Como eu falei, sou cria da CDL, né? Fui criado dentro da CDL e em 2007 me formei e, claro, hoje tem uma característica que ou você trabalha em caráter exclusivo para uma entidade ou você não é em caráter exclusivo, dedicação integral, tu pode ter o seu escritório. E aí a CDL me oportunizou, diminuindo ali a minha carga horária e tal, para que eu pudesse ter o meu escritório, né? Então, hoje eu tenho um escritório, tenho sócios, que é o Dr. Gregory, o Dr. Rafael, que é nosso associado, especialista em direito de trabalho e previdenciário, e o Dr. Gregory, que é um grande civilista, além da Maiara, que eu quero até parabenizar depois se ela ver esse podcast, que ela passou na prova da ordem agora. A gente sabe o quanto é difícil, né? E até mesmo antes de se formar, a Maiara aí já conseguiu passar na prova da OAB. E a CDL, então, me proporcionou isso, ter o meu escritório e trabalhar ali na área, principalmente do direito do consumidor, né? Quando eu me formei lá em 2007, aconteceu uma característica muito importante, que foi o surgimento de fundos de investimento, né? O que eram fundos de investimento? Os fundos, eles compravam dívidas de bancos, de telefonias, de grandes corporações, e muitas dessas dívidas eram dívidas podres, assim, dívidas já prescritas e tal. E com o objetivo claro ali de ganhar dinheiro, eles recobravam essas dívidas. E eu me lembro que, num primeiro momento, eu descobri uma ação dessa, né, de um fundo de investimento, e eu percebi que ali tinha uma cessão de crédito feita de maneira errada. Isso atingiu muitas pessoas. Então, ali foi uma das primeiras ações que eu fiz na qualidade de advogado lá em 2007 e abriu grandes portas para mim esse tipo de ação, né? Então, eu conciliava muito bem o escritório com ações principalmente na área do direito do consumidor, que era onde eu fui me preparando, né, contra telefonias, planos de saúde, grandes instituições e bancos, e atendia também a CDL na área da central de cobrança e dúvidas comuns que os comerciantes têm. E tem até hoje, né? Dúvidas, me dá muito orgulho quando alguém liga, Leandro, o lojista tal tem a dúvida. Qual é a dúvida mais frequente? Quanto eu posso cobrar de juro? Eles perguntam muito, né? Doutor, eu posso protestar esse cheque aqui, mas já passou mais de 5 anos. A gente repete, não pode, tem prazos de prescrição. O juro legal é 1%, é o que tu pode cobrar. Então, essa parte consultiva, orientativa, como tu mesmo diz, William, é muito importante. Outra coisa, aconteceu um problema, doutor, acabamos negativando uma pessoa e não foi da maneira muito correta. A gente consegue entrar em contato com a pessoa, mediar, conciliar com esse espírito conciliador, que eu acho que é uma característica muito importante, né? Hoje, nós vivemos um mundo, William, da judicialização. Tudo quer se levar para o judiciário. Tudo. E isso me fez lembrar de um outro momento, que foi um dos primeiros cursos que eu fiz pela CDL. Foi lá em Florianópolis, isso, que foi quando surgiu a lei de mediação e arbitragem. E lá no comecinho da minha carreira, eu comecei a aprender e entender um pouco sobre isso. Que nem tudo precisa se resolver no judiciário. Nem tudo precisa se resolver no judiciário. Até porque é caro, é demorado, é desgastante. Então, por que não conciliar? Chamar para uma mediação, ver o meio termo, né? Uma conciliação nada mais é do que tu fazer concessão recíproca, né? Tu perder um pouco agora,
para saber que isso pode te causar um desgaste profundo lá na frente. Sim. E tudo hoje pode ser assim mediado, né? Conciliado, para a gente perder esse espírito de judicialização. Hoje no Brasil, o número de ações que tem é muito maior do que no mundo inteiro. É por isso que o judiciário é moroso. Porque hoje alguém foi lá, saiu um vizinho, chamou o outro de feio, e eles levam isso para o judiciário. Né? Essa intolerância, muita intolerância, né? Essa intolerância, uma falta desse espírito de conciliação. Então, a gente sempre teve muito isso, muitos acordos, né? Na área tanto do direito do consumidor como do direito civil. Esse, eu acho que é a pegada e é o viés da nossa atividade jurídica. Conciliar. Bacana. Doutor, estamos chegando ao final aí do nosso podcast e foi um excelente momento, né? A gente reviver tudo o que a CDL passou e conhecer um pouquinho mais da carreira do Dr. Leandro. Eu já estou praticamente 8 anos aí, né? Junto, mas as pessoas que estão nos ouvindo aí, estão com a gente no podcast, muitas vezes não conhecem um pouco de como é que, né, surgiu o Dr. Leandro da CDL, né? Que também é uma coisa importante ele falasse da Carla, né? Carla da CDL, o William da CDL, a gente acaba perdendo o nosso sobrenome e entra a marca da entidade, né? E isso é uma coisa que a gente tem muito zelo, né? Nas ações que a gente faz, naquilo que a gente se comunica, porque realmente a gente acaba criando essa identidade da marca da entidade, né? Então, é muito importante a gente sempre estar preocupado em fazer as coisas corretas. E hoje a gente tem, né, um nome da entidade a zelar, e isso a gente sempre está lá falando para a nossa equipe internamente, né? Doutor, deixando aqui o meu agradecimento, né, pela sua comunicação, né, pela sua dedicação nesses 20 anos de casa, e deixa aqui aberto os microfones para você deixar aí um recado para os nossos ouvintes. Eu quero agradecer, William, o teu convite, né? Nós estamos lá convivendo praticamente todo dia. Sempre digo que eu aprendi muito com o William, essa dedicação que é notória, não preciso nem falar, né? Que o William tem com a entidade, trabalhando em full time, né? Um workaholic. À noite, às vezes, eu estou em casa lá fazendo um churrasquinho e tal, e o meu telefone toca, eu já olho o William, 11 horas da noite. Ah, Leandro, tive uma ideia. Acho que a Tati sabe bem o que é isso, né? Que o William liga a toda hora, né? A todo momento. Então, quero agradecer esse convite, quero dizer que a CDL realmente faz parte da minha história e não tem como ser diferente. Como eu falei, a metade da minha vida eu estou lá dentro. Devo toda a minha carreira profissional à CDL, aos presidentes que lá passaram, aos funcionários que lá passaram, aprendendo um pouco com cada um, né? Aprendendo todo dia com cada um, tendo a humildade de ouvir e dizer que o maior patrimônio que a CDL tem são seus associados. Dizer que o escritório, o meu celular está aberto para os associados, para quando eles precisarem, trocarem uma ideia, conversar. O prazer é imenso em atender os associados, porque sem eles a CDL não faz sentido nenhum. Eu sei que muitos presidentes têm também essa pegada de dizer, nós devemos trabalhar a CDL como uma empresa. Claro, tem que trabalhar como uma empresa na parte da sua saúde financeira. Mas a nossa essência é ser associado. E ser associado, o que é ser associado? É juntar os seus esforços para o bem comum daqueles que estão ali dentro daquela associação. Né? Saber que todo mundo dá a sua colaboraçãozinha mensal para que a gente possa fazer algo grande que um sozinho não pode fazer. É isso que é o associativismo. Né? E a CDL é transparente, está de portas abertas, está lá. Hoje a gente realmente é destaque no estado de Santa Catarina, né? Com prêmios reconhecidos. E tudo isso porque o associado acredita nos nossos projetos e embarca lá nessas ideias que a gente tem. Então, estou de braços abertos na parte jurídica, na parte da central de cobrança, ou com o que eu puder ajudar. Agradeço mais uma vez o convite e estou à disposição aí para quem quiser trocar uma ideia e bater um papo. Falamos aqui com o Leandro Silva Correia, ele que é assessor jurídico da CDL São João Batista, também do Sinconvat, que é o Sindicato do Comércio. E realmente a gente tem aqui hoje uma grande equipe, nós temos uma grande liderança aí de diretores e com certeza temos mais do que tudo isso, grandes associados que compram as ideias e que são participativos. Isso faz com que a entidade cresça, isso faz com que a sociedade cresça e automaticamente a gente faça com que, né, a nossa cidade de São João Batista possa
trazer oportunidade. Uma palavra, Leandro, que define a tua carreira são sempre estar atento às oportunidades que estão passando. Eu acho que isso define bem, né, essa questão, principalmente de a criação de tese. Você não falou sobre isso, É verdade. né? O Dr. Leandro tem aí, né, um dom nato dele de construção de teses na parte principalmente da questão civil, né, do Código Civil. Então, o corpo jurídico hoje da CDL é muito profissional e a gente agradece, né? Praticamente a gente não teve nenhuma, né, nenhuma ação aí contra a entidade desses praticamente 20 anos. Isso faz com que realmente a gente entende que você está com profissionais com grande qualificação, minimiza os impactos e os riscos dentro do seu negócio. Muito obrigado. Estamos aí gratos por mais um CDL Talks e nos encontramos na próxima quinzena. Grande abraço. Tchau, tchau.